Domingo, 24 de março, 6 anos e 10 dias depois da execução da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, no Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu hoje de manhã os suspeitos de serem os mandantes do crime. São dois veteranos da política carioca. Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. O irmão dele, o deputado federal Chiquinho Brazão. E Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil e responsável pela investigação do caso na época. Segundo a PF, ele participou do planejamento dos assassinatos. Eu recebo com indignação, eu recebo com raiva, eu recebo com a certeza de que a gente está num caminho certo da luta por justiça. 2.202 dias depois do atentado, as respostas que o Brasil esperava começaram a aparecer. Boa noite. Olá, boa noite. Neste domingo, o Brasil acordou com a notícia de uma operação da Polícia Federal contra os suspeitos de terem planejado e ordenado e executado Marielle Franco e Anderson Gomes em 14 de março de 2018. Domingos Brazão, Chiquinho Brazão e Rivaldo Barbosa foram presos às 6 da manhã no Rio de Janeiro por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Vida tirada, vida ceifada, mas a luta continuará. Domingo, um dia atípico para operações policiais. Dia em que os investigadores apresentaram respostas a essas duas perguntas. Quem mandou matar Marielle e por quê? Às 6 da manhã, equipes da Polícia Federal saíram para cumprir os mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal. Usaram carros descaracterizados para não chamar a atenção. Os dois suspeitos de serem os mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco foram presos dentro de casa, em condomínios na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Chiquinho Brazão, deputado federal do União Brasil, mora neste casarão. Não muito longe dali, mora o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O delegado da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, também foi preso em casa, na Barra. Ele era chefe da Polícia Civil do Rio na época do assassinato de Marielle. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro tem capacidade para resolver esse caso. E nós vamos fazer de tudo para dar uma resposta a esse crime bárbaro. Logo depois do crime, o delegado se reuniu com as famílias de Marielle e Anderson e prometeu prioridade no esclarecimento do caso. O nome de Rivaldo Barbosa, sem dúvida nenhuma, para nós foi uma grande surpresa. Em especial considerando que ele foi a primeira autoridade que recebeu a família no dia seguinte, dizendo que seria uma prioridade da Polícia Civil a elucidação desse caso. É tão profundo e é tão doloroso, então, quem sabe, vamos ver como as coisas ainda vão se desdobrar, faltam ainda respostas. Os advogados que defendem os presos contestam as acusações. Ele nega peremptoriamente a participação, qualquer espécie de participação. Pelo contrário, ficou surpreso exatamente por conta do fato de que as investigações produzidas por ele, por sua equipe, conduziram à prisão do atirador, do Rony Lessa, do delator. E a conversa é que nós estamos surpresos, que ele sempre se colocou à disposição da justiça e ele não tem nada a ver com esse fato que estão imputando a ele. Mas o senhor acha que é arbitrária essa prisão? Qual a sua avaliação? Não vou falar com a imprensa. Também houve busca e apreensão no gabinete de Domingos Brazão no Tribunal de Contas do Estado do Rio, na sede da Polícia Civil e no endereço do delegado Giniton Lages, chefe da divisão de homicídios quando Marielle e Anderson foram mortos. Ele foi responsável pela primeira fase do inquérito, a que revelou o executor Rony Lessa e o homem que dirigiu o carro do crime, Elcio de Queiroz. A polícia esteve ainda na casa do comissário da Polícia Civil, Marco Antônio de Barros Pinto, que trabalhava com Giniton Lages.
O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou uma série de sanções para Giniton Lages e para Marco Antônio. Afastamento das funções na Polícia Civil, suspensão do porte de arma de fogo, proibição de contato com investigados ou testemunhas, entrega de passaporte e uso de tornozeleira eletrônica. Outro mandado de busca e apreensão foi cumprido pela Polícia Federal na casa de Érica de Andrade Almeida Araújo, mulher do delegado Rivaldo Barbosa. Segundo as investigações, ela lavava o dinheiro do marido usando a própria empresa que teve a atividade comercial suspensa. Os bens de Érica foram bloqueados. Ela também está proibida de manter contato com os investigados, terá que entregar o passaporte e usar tornozeleira eletrônica. Além de Érica, os irmãos Brazão, o ex-chefe de Polícia Civil Rivaldo Barbosa, o delegado Giniton Lages e o comissário da Polícia Civil Marco Antônio tiveram os bens bloqueados para assegurar a reparação de danos aos familiares das vítimas. Buscas também foram feitas na casa de Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe, assessor do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Celulares, computadores, tablets e documentos foram apreendidos. Um crime planejado no momento em que a segurança pública do Estado estava sob intervenção federal, com o uso de um carro clonado, de um atirador especializado e executado num local onde não havia monitoramento por câmeras. A delação de Rony Lessa, homologada na última terça-feira pelo STF, forneceu informações fundamentais para a operação de hoje. Segundo Lessa, o primeiro encontro entre ele e os irmãos Brazão foi intermediado por Macalé e Robson Calixto Fonseca, o Peixe. Macalé é o miliciano Edmilson Oliveira da Silva. Ele mantinha relação de amizade muito próxima com os irmãos Brazão e atuava em áreas onde eles tinham domínio político. Macalé foi assassinado em novembro de 2021, caso até hoje não esclarecido. Ainda de acordo com Lessa, a promessa dos Brazão seria a de entregar a ele terrenos na zona oeste do Rio, em áreas a serem loteadas pelos irmãos. Para arquitetar o crime, Lessa, Macalé e os irmãos Brazão fizeram uma primeira reunião. Os irmãos Brazão infiltraram um homem identificado como Laerte Silva de Lima dentro do PSOL, partido de Marielle. Laerte passou a levantar informações sobre Marielle e identificou que a vereadora pediu para a população não aderir a novos loteamentos situados em áreas de milícia. Lessa contou que após essa primeira reunião, o assassinato começou a ser planejado. Segundo ele, a arma usada foi cedida por Robson Calixto Fonseca, o Peixe, e pelo ex-PM e miliciano Marcos Vinícius Reis dos Santos, o Fininho. A arma foi entregue a Macalé, em Rio das Pedras, uma comunidade da Zona Oeste. O carro Cobalt Prata foi obtido por Maxwell Simões Correia, o Suel. A partir daí, ele, Rony Lessa, passou a monitorar Marielle. Maxwell Simões Correia, o Suel, é acusado de monitorar os passos de Marielle e de ajudar no desmanche do carro. Ele também está preso e já é réu. Nos documentos que basearam a operação de hoje, Lessa declarou que aceitou participar do crime depois que os irmãos Brazão afirmaram que o então chefe da divisão de homicídios, Rivaldo Barbosa, teria contribuído para a preparação do crime, colaborando ativamente na construção do plano e assegurando que não haveria repressão por parte da Polícia Civil. Na delação, Lessa disse ainda como os irmãos Brazão garantiram a impunidade no crime. Ele disse que ouviu um diálogo entre Domingos Brazão e Macalé. Pô, negão, você não se comunica. O Rivaldo é nosso. É a carta branca. Sem o Rivaldo, ninguém faz nada. E mais, segundo Lessa, Rivaldo exigiu que Marielle não fosse executada em trajeto de deslocamento para a Câmara dos Vereadores, para evitar que o crime tivesse conotação política, o que poderia levar pressão para uma resposta eficiente sobre o caso. Uma determinação que teria deixado Rony Lessa frustrado e obrigado a fazer diversas diligências para monitorar Marielle. No dia 14 de março de 2018, por volta do meio-dia,
Rony Lessa disse que recebeu uma ligação de Macalé. Ele havia sido informado de que naquela noite Marielle Franco participaria de um evento na Casa das Pretas, no centro do Rio. Rony Lessa, então, fez contato com Élcio de Queiroz para executar o plano do assassinato. A Polícia Federal afirma que menos de 12 horas depois das mortes de Marielle e Anderson, Rivaldo Barbosa nomeou Giniton Lages como responsável pela apuração do crime. Segundo o documento, na delação, Lessa informa que os vários episódios de obstrução das investigações foram esquematizados por Giniton e operacionalizados por Marco Antônio e delineados por Rivaldo Barbosa. De acordo com o documento, Giniton e Marco Antônio trataram com negligência a coleta de imagens, dando como justificativa defeito no sistema de gravação, o que, segundo a Polícia Federal, demonstra seu desvio de caráter e cinismo. Mas, afinal, por que Marielle foi morta? As investigações da Polícia Federal, que contaram com o apoio do Ministério Público aqui do Rio, dizem que a atuação de Marielle Franco começou a atrapalhar os interesses dos irmãos Brazão em áreas de milícia. Domingos e Chiquinho queriam regularizar ocupações clandestinas para empreendimentos imobiliários. Essa tentativa de legalizar os terrenos foi considerada o estopim do crime. Segundo o relatório da Polícia Federal, Lessa disse ter ouvido de Domingos Brazão que Marielle estava pedindo à população para não dar apoio a novos loteamentos em regiões dominadas por milicianos. De acordo com a PF, um episódio reforçou essa linha de investigação. Em dezembro de 2016, Chiquinho Brazão, então vereador do Rio, foi autor do projeto de lei complementar 174 para legalizar terrenos irregulares. O projeto foi aprovado em primeira votação em maio de 2017. Marielle Franco, do PSOL, e outros colegas do partido votaram contra. O projeto também foi aprovado numa segunda votação 6 meses depois. A bancada do PSOL votou contra mais uma vez. Projeto bom para a cidade, assistimos, o que está vendo, era para essa casa votar aí pela quase totalidade. A redação final só ficou pronta em março de 2018. No dia 13, na véspera do assassinato de Marielle, o projeto entrou na ordem do dia na Câmara. Como não recebeu emendas, foi aprovado. Em 2019, a lei foi declarada inconstitucional pelo órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio. De acordo com a delação de Lessa, depois da repercussão do caso e com a finalidade de estancar a pressão imposta pela sociedade, os delegados Rivaldo Barbosa e Giniton Lages, inicialmente responsáveis pela investigação, jogaram os executores dos assassinatos de Marielle e Anderson aos leões e imputaram-lhe a tese do crime de ódio, com o fim de fechar a tampa da apuração e preservar os autores intelectuais. Segundo a Procuradoria-Geral da República, os irmãos Brazão e Rivaldo Barbosa são autores intelectuais da morte de Marielle Franco, que Giniton e Marco Antônio atuaram para confundir as investigações e proteger os mandantes. Robson Calixto Peixe foi intermediário entre os mandantes e os executores, e Érica Andrade Araújo participou da movimentação de dinheiro ilícito recebido por Rivaldo Barbosa. Os investigadores afirmam no inquérito que o crime foi idealizado pelos irmãos Brazão e meticulosamente planejado pelo delegado Rivaldo Barbosa. Os irmãos Brazão e o delegado Rivaldo Barbosa agora se juntam a Rony Lessa, Élcio de Queiroz, Maxwell Simões Correia, o Suel, e Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, todos presos pelo crime. Giniton Lages afirmou que na época que presidiu o inquérito policial sobre as mortes de Marielle e Anderson, fez toda a investigação necessária para elucidar o caso e disse que só não foi possível resolvê-lo em sua integridade porque foi tirado da investigação no dia seguinte às prisões de Rony Lessa e Élcio de Queiroz. O Robson Calixto, conhecido como Peixe, negou as acusações. Nós não conseguimos contato com os outros citados. Os 3 presos na operação de hoje já estão na Penitenciária Federal de Brasília, no Complexo da Papuda.
O deputado federal Chiquinho Brazão, o irmão dele, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão, e o delegado da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, chegaram a Brasília no meio da tarde, às 3h53. Os presos viajaram neste avião da Polícia Federal e já estavam sendo esperados por várias viaturas da PF. Daqui, eles seguirão para o Presídio Federal de Brasília, onde vão ficar à disposição da Justiça. Os 3 foram escoltados por policiais o tempo todo, mesmo dentro da aeronave. O primeiro a descer foi Rivaldo Barbosa, sem algemas. Depois, Domingos Brazão e, por último, o deputado Chiquinho Brazão. Eles ainda fizeram um novo exame de corpo de delito no caminho da penitenciária. Antes da chegada dos presos a Brasília, o ministro da Justiça, que acompanhou de perto o trabalho da PF, fez um balanço do caso. Ricardo Lewandowski afirmou que, com as prisões de hoje, as investigações estão encerradas. Mas, se surgirem novas informações, a Polícia Federal pode abrir novas frentes de apuração. Esse trabalho, que ora se encerra, pelo menos neste ponto se encerra, até que venham eventualmente novos elementos, mas neste momento nós temos bem claro os executores deste crime, podemos dizer, odioso, hediondo, por ser um crime de natureza política, claramente política. A polícia, em suas investigações, identificou os mandantes e os demais envolvidos nesta questão. É claro que poderão surgir novos elementos que levarão, eventualmente, a um relatório complementar da Polícia Federal, mas, nesse momento, os trabalhos foram dados como encerrados. O ministro da Justiça elogiou o trabalho investigativo da Polícia Federal, que chegou aos mandantes depois de anos de investigações da Polícia Civil do Rio, e também a atuação do Supremo Tribunal Federal. Depois de quase 5 anos de investigações infrutíferas pela Polícia Civil do Rio. E ao que consta, as senhoras e os senhores verão, e alguns integrantes dessa polícia, infelizmente, durante todo esse tempo, lograram obstruir o avanço das investigações. Então, isso mostra que o crime organizado não terá sucesso aqui em nosso país, porque temos uma polícia forte, efetiva. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, explicou que não é possível dizer que o motivo do crime foi apenas um único fato. A motivação, ela precisa ser olhada num contexto. A gente não pode dizer, isso está nos relatórios, está na própria decisão, está nos autos, que houve um único e exclusivo fato. O que há são várias situações que envolvem a vereadora Marielle Franco e que levaram a esse grupo de oposição, e aqui o ministro com muita propriedade falou na questão política que envolve essa situação, que envolve sim a questão também ligada a milícias, a disputa de territórios, de regularização de loteamentos, de empreendimentos, e que naquele contexto, é importante, eu vou sempre frisar isso, fazermos essa análise olhando há 6 anos, né, onde havia um cenário e havia, portanto, essa disputa e que culminou com esse bárbaro assassinato, né, que projetou ainda mais toda a situação caótica lá do Rio de Janeiro naquele momento. Depois que a notícia veio a público, várias autoridades se manifestaram. Uma das primeiras foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, ex-ministro da Justiça do governo Lula. E ao longo do dia, vários ministros do governo federal e parlamentares também falaram sobre as prisões e publicaram manifestações em redes sociais. O governo do estado do Rio divulgou uma nota em que afirma que o desfecho do brutal assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes é um passo importante para enfrentarmos o crime organizado em nosso estado. A participação, seja qual for, de agentes públicos neste crime, será rigorosamente apurada para que sejam punidos exemplarmente. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que foi correligionário e amigo de Marielle Franco, disse que hoje entendeu por que o caso demorou tanto a ser desvendado.
Quando a gente recebe a notícia do possível envolvimento do chefe da polícia, que era o chefe da delegacia de homicídios, no caso, a gente entende por que durante 5 anos esse caso não andou. 5 delegados ao longo de 5 anos. Então, não se queria chegar à autoria, né? Eles foram protegidos, os criminosos, a milícia foi protegida, e não a família da Marielle, não a memória da Marielle, e não ela protegida, pelo contrário, os seus algozes foram protegidos. E agora, quando a gente descobre os autores, descobre também que aqueles que deveriam investigar fizeram parte do crime. E esse ex-chefe de polícia, o Rivaldo Barbosa, preso hoje, foi responsável por casos de muita repercussão aqui no Rio de Janeiro, como a investigação do assassinato do pedreiro Amarildo de Souza. Já os irmãos Brazão são políticos influentes do Rio de Janeiro, com décadas de mandatos nas casas legislativas. A carreira de Domingos Brazão, que atualmente é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, é recheada também de processos, investigações e até uma outra acusação de assassinato. Essa sessão na Câmara de Vereadores do Rio aconteceu em setembro de 2017. A vereadora Marielle Franco pede a palavra e comenta o caso de um secretário municipal que estava sendo ameaçado. O secretário de Conservação e Meio Ambiente andou tendo umas desavenças aqui pela casa, hein? Tem que tomar sempre um cuidado com essas ameaças, mas queria corroborar se é risco que o tratamento seja de fato e sério, seja colocado. E a gente sabe o que é ser ameaçada e ameaçado na cidade do Rio de Janeiro. Então esse é um tema sério. Quem aparece ao lado de Marielle é o então vereador e agora deputado federal Chiquinho Brazão. Marielle Franco estava no primeiro mandato como vereadora pelo PSOL. Chiquinho Brazão, um veterano na política carioca, cumpria o 4º e último mandato na Câmara, na época pelo PMDB. Os dois dividiam espaço no plenário em tom cordial, mas legislavam em campos opostos. João Francisco Inácio Brazão foi eleito vereador pela primeira vez em 2004. Ficou na Câmara Municipal do Rio por 14 anos. Em 2019, renunciou para assumir o cargo de deputado federal. Chiquinho é irmão de Domingos Inácio Brazão, também preso hoje, acusado de mandar matar Marielle Franco e Anderson Gomes. Domingos começou a carreira na política do Rio antes do irmão Chiquinho. Foi vereador, deputado estadual e atualmente é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Um currículo recheado também com polêmicas, suspeitas de corrupção, ligação com quadrilhas e com a milícia e até um assassinato. Eu realmente matei uma pessoa há quase 30 anos porque atentou contra a minha vida e a da minha família, mas a justiça à época teve informações disso, o Tribunal de Justiça me absolveu. O caso veio à tona e nessa entrevista de 2014, quando era deputado estadual, Domingos Brazão se defendeu. As investigações apontaram que o homicídio teve relação com grilagem de terra, mas Domingos Brazão não foi condenado. Ele também chegou a ser investigado por fazer parte da máfia de adulteração de combustíveis. Antes de entrar para a política, os irmãos Brazão eram donos de postos de combustível. Eles se elegeram e se mantiveram nos cargos públicos graças aos votos conquistados no reduto eleitoral da família, a zona oeste da cidade, principalmente as comunidades da Gardênia Azul e do Rio das Pedras, onde nasceu a milícia. No relatório final da CPI das Milícias da Assembleia Legislativa de 2008, os irmãos são citados como políticos influentes nessas regiões. E a influência da família Brazão se estende também a várias instâncias de poder no Estado. Quando era deputado, Domingos Brazão virou réu num processo por abuso de poder econômico e compra de votos. Chegou a ser afastado, mas voltou ao cargo ao ser absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Apesar de ter o nome envolvido em denúncias, e em 2015 foi eleito pelos colegas deputados conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, onde esteve envolvido num escândalo de corrupção. Domingos Brazão foi preso, junto com outros conselheiros, na Operação Quinto do Ouro, em 2017, acusado de receber propina de empresários que tinham contratos com o Estado. Ficou afastado por 6 anos. Retornou só em outubro do ano passado, mas ainda responde ao processo. Nesse período, continuou recebendo o salário de R$ 52 mil por mês. E agora ainda teve direito ao dinheiro das férias acumuladas no período em que não trabalhou. R$ 581 mil no total.
O terceiro suspeito preso neste domingo tinha uma ligação profunda com a investigação. O homem que chefiava a Polícia Civil do Rio, o delegado Rivaldo Barbosa. Rivaldo assumiu o cargo no dia 13 de março de 2018, um dia antes do crime. Na cerimônia de posse, ele enfatizou o combate à corrupção. Que busquemos a união dos homens de bem, visando ao combate efetivo de um dos maiores males que destrói o Estado, a corrupção. Combater a corrupção é uma das minhas prioridades. O Rio passava por uma intervenção federal na segurança pública nessa época. O interventor era o general Braga Neto. E Rivaldo foi nomeado pelo então secretário de Segurança, general Richard Nunes, para chefiar a Polícia Civil. Antes disso, ele foi delegado titular e coordenador da Divisão de Homicídios. Enquanto esteve à frente da delegacia, investigações de casos emblemáticos e de repercussão nacional passaram pelas mãos de Rivaldo Barbosa. O maior deles foi a morte do pedreiro Amarildo, que desapareceu depois de ser levado para o interrogatório na sede da UPP da Rocinha em 2013. 3 meses depois, 10 policiais militares envolvidos no caso foram indiciados. Já na morte do menino Eduardo de Jesus, de 10 anos, baleado por um tiro de fuzil disparado por PMs na porta de casa, no Complexo do Alemão, a DH pediu o arquivamento das investigações. O delegado entendeu que os policiais agiram em legítima defesa. Outras investigações da Divisão de Homicídios, como crimes da contravenção envolvendo bicheiros do Rio, não chegaram a uma conclusão. Numa reunião agora há pouco, a executiva do União Brasil aprovou por unanimidade o pedido de expulsão do deputado Chiquinho Brazão do partido. Na série do Globoplay, Marielle, o documentário que foi lançado em 2020, o Domingos Brazão deu um depoimento negando qualquer participação no crime. Ele disse, gente, que não conhecia nem a vereadora, nem Rony Lessa, que é o executor de Marielle. Você vai ver agora trechos inéditos dessa entrevista. Em 2019, Domingos Brazão, que na época era conselheiro afastado do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, recebeu a equipe do documentário Marielle em sua casa. Olha, eu nunca mandei matar ninguém, nem a Marielle Franco, nem ninguém. Eu não mato nem uma galinha aqui em casa, não mato nem um pato. É lamentável, a ousadia pode atentar contra uma parlamentar, seja ela qual for, de que partido for, pô. Entendeu? Você tem que discordar e debater no campo das ideias. No parlamento você discute ideias, você não discute pessoas. O parlamento é a representação mais real da sociedade. Somos todos assassinos, resolvemos as coisas na bala. Não dá para acreditar num negócio desse. Aí acabou o mundo, aí volta para casa. Porque aí são piores do que os milicianos, que os traficantes, são piores do que todo mundo. Que tipo de coisa essa moça conseguiu fazer em tão pouco tempo para levantar tanto ódio? Eu vou te dizer que eu não conhecia a Marielle. Conheci a Marielle em 2 momentos de nome. Nunca passei por essa moça. Com todo carinho e respeito, não quero ser mal interpretado. Quando eu fui na posse do meu irmão, eu não me lembro nem ter visto a moça, cara. Meu irmão me falou que ela se dava bem com todo mundo. O irmão ao qual ele se refere é Chiquinho Brazão, que era vereador na época do assassinato de Marielle e hoje é deputado federal pela União Brasil. Ele também é acusado de ser um dos mandantes do crime. Eu não acredito que a gente possa estar enganando as pessoas aqui há 30 anos. Eu não acredito que isso possa acontecer. Eu acho que o caso da Marielle ele acabou sendo muito importante porque ele teve uma repercussão muito grande. Eu acho que Deus a tenha. Acho até que, particularmente, a Marielle ficou até muito maior depois, né, do ocorrido do que antes. Mas acho que até nisso ela foi feliz, porque é uma boa obra. Porque as pessoas estão debatendo e estão contando com isso e chamou a atenção das autoridades, não só no Brasil, como boa parte do mundo. É obrigação da Delegacia de Homicídios investigar todo mundo que ela acha ou que não acha, até para poder dar uma resposta contundente para a sociedade, né? E quem diz direito, que eles se reportaram, é a Delegacia de Homicídios. E tem certeza que a Delegacia de Homicídios está fazendo isso
Estou totalmente à disposição. Eu acho que, primeiro, que a vida da vereadora merece isso e do seu motorista. Que seja apurado a fundo o que aconteceu. Não é isso? Eu acredito que a verdade está aparecendo e vai aparecer. Aí eu não tenho dúvida sobre isso. Em 2019, quando essa entrevista foi feita, Rony Lessa tinha sido preso, acusado de ser um dos executores. Nos primeiros depoimentos, Rony disse que não conhecia Domingos Brazão. Eu vi o depoimento do Lessa que me mandaram na internet. O Lessa diz que não me conhece. Também não tem nada contra esse rapaz, nunca vi esse rapaz na minha vida. Mas hoje, dou graças a Deus, de não ter o conhecido para não ter menos complicação. Mas não sei te dizer nada da vida dele. Nunca tinha ouvido falar nele, cara. Eu nunca tinha ouvido falar nele. Em 2023, Rony Lessa contou à Polícia Federal que Domingos e Chiquinho Brazão foram os mandantes do atentado. Foi a partir desses depoimentos que o ministro Alexandre de Moraes determinou as prisões de hoje. Aí, pô, mentir dá um trabalho da porra, né, meu? Tem que estar, Como eu já tá velho, cara, eu não minto nem mais pra minha mulher, bicho. Quando o cara é novo, ainda mente pra mulher, né? Hoje eu não minto nem mais pra minha mulher, porra, não adianta. Foram 6 anos de muitas idas e vindas nas investigações. Testemunha falsa plantada, trocas constantes de investigadores, federalização do caso e muitas lacunas que nunca foram preenchidas. Olha só o carro que eu tava com a Marielle, que eu tô... levou uma porção de tiro, a Marielle foi atingida. Eu tô nervosa, mas eu tô bem. Foram vários tiros. Tá tudo bem comigo. Mas a Marielle tá desmaiada. O Anderson também. A única sobrevivente do crime, Fernanda Chaves, assessora da vereadora Marielle Franco, ainda estava em choque. Não tinha a total dimensão do que havia acabado de acontecer. E ninguém poderia imaginar que um crime tão bárbaro, no centro do Rio, praticamente ao lado da prefeitura da cidade, tivesse uma investigação tão longa e tão cheia de idas e vindas. Mas o homem que deveria garantir uma investigação correta e eficiente, o delegado Rivaldo Barbosa, é um dos presos de hoje. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro tem a competência e a credibilidade de dar uma resposta necessária e suficiente a esse crime. É preciso garantir para o sucesso dessa investigação, em razão da sua complexidade, absoluto sigilo. O assassinato de uma vereadora conhecida até então apenas no Rio ganhou uma imensa repercussão nacional e internacional. E 7 dias depois do assassinato, o Ministério Público do Rio criou um grupo formado por 8 promotores para ajudar a Polícia Civil na investigação. Num caso assim, em que o carro onde estavam Marielle, Anderson e Fernanda passou por tantas ruas importantes e bem iluminadas, cheias de prédios, esperava-se encontrar imagens de várias câmeras de segurança. Elas registraram detalhadamente o percurso das vítimas e dos assassinos apenas até pouco antes do ponto exato da emboscada. A câmera que poderia ter registrado o ataque, exatamente essa, estava desligada. O Cobalt prata usado no crime desapareceu. Em 2018, o Estado do Rio estava sob intervenção federal na segurança pública. A investigação está indo muito bem, está indo bem. O que nós estamos buscando no caso são as provas. 7 meses depois do crime, um telefonema anônimo levou os investigadores ao PM Rony Lessa e ao ex-PM Elcio Queiroz. Eles foram presos. Um pescador contou à polícia que um aliado de Lessa contratou seu barco e jogou 6 armas no mar. Uma delas seria a arma usada no atentado. Nunca foram encontradas. Os mandados de prisão cumpridos hoje jogam luz sobre um personagem que surgiu pouco mais de um mês depois do crime. O PM Rodrigo Ferreira, o Ferreirinha, que procurou informalmente a Polícia Federal em maio de 2018 e apontou o miliciano Orlando Curicica, que já estava preso, e um ex-vereador, Marcelo Siciliano, como mandantes. O Ministério Público do Rio resolveu trocar o grupo que estava na investigação e 2 promotoras assumiram o caso. Elas ouviram Curicica no Presídio Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E ele disse ter sido pressionado pela Delegacia de Homicídios do Rio, que era comandada por Giniton Lages.
Antes mesmo de o crime completar 1 ano, a investigação já estava desgastada, caía em descrédito. A pergunta, quem mandou matar Marielle, ecoava cada vez mais forte. Foi quando a então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu para a Polícia Federal apurar se agentes da Polícia Civil estavam atuando para atrapalhar as investigações. Raquel Dodge pediu a federalização da investigação. E no dia 17 de setembro de 2019, em seu último dia como Procuradora-Geral da República, apresentou uma denúncia contra Domingos Brazão, conselheiro do TCE, ao Superior Tribunal de Justiça. Na denúncia, Dodge diz que Brazão usou um policial federal aposentado, funcionário de seu gabinete, para plantar uma testemunha falsa, o PM Ferreirinha, o que desviou o foco da investigação da Polícia Civil na época. Há uma inércia e uma dificuldade em investigar e identificar quem são os mandantes, elucidando esta parte da trama criminosa. Eu quero manifestar aqui a minha absoluta discordância da proposta de federalização do crime que investiga agora os supostos mandantes do assassinato. O STJ rejeitou o pedido de federalização e rejeitou também, no ano passado, a denúncia contra Brazão por obstrução de justiça. Nesses 6 anos, o Ministério Público mudou 4 vezes a equipe encarregada pela apuração. Em julho de 2021, as promotoras deixaram o caso, alegando interferências externas. Já na Polícia Civil, foram 5 trocas de delegados. No ano passado, pouco antes de o crime completar 5 anos, o governo federal determinou a abertura de um inquérito na Polícia Federal. Agora, 6 anos depois, as respostas e as falhas da investigação vêm à tona. A Delegacia de Homicídios nunca apresentou imagens de câmeras de segurança que mostrassem a rota de fuga dos assassinos. Rota que só foi traçada a partir da delação de Elcio Queiroz, que dirigia o carro. Também nunca encontrou imagens dos matadores saindo de dentro de um condomínio de uma das principais avenidas da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, antes do atentado. E não se aprofundou na participação de um outro personagem-chave, o ex-bombeiro Maxwell Correia, o Suel. O carro usado no assassinato também jamais foi encontrado. Testemunha falsa plantada, trocas constantes de investigadores. Além dos mandantes, o inquérito apresentado hoje revela o jogo de forças que ajudou a esconder a resposta à pergunta feita por mais de 6 anos. A investigação aponta dessa relação direta, inclusive com intermediários que foram assassinados durante esse percurso de tempo desses 5 anos. Então, não só as colaborações, mas também outros depoimentos, diligências que a equipe fez em campo para corroborar aquilo que foi delatado, apontam no sentido de participação, de vinculação, intermediação, fornecimento de meios, desfazimento de produtos, enfim, várias ações que mostram a relação direta dos intermediários com os executores e os mandantes. As viúvas de Marielle e Anderson e a família da vereadora receberam a notícia das prisões com um sentimento de alívio, tingindo pela tristeza. Porque o fim de uma espera de 6 anos não significa paz. A dor vai ser para sempre. E, Polly, elas ficaram surpresas e indignadas pela dissimulação do delegado suspeito de fazer jogo duplo. 14 de março de 2018. O Brasil era tomado por sentimentos de tristeza, indignação e revolta. Naquele domingo, o Fantástico conversou com exclusividade com a única sobrevivente, a assessora de Marielle, Fernanda Chaves, que estava no banco de trás do carro na hora do crime. Eu tô apavorada, eu tô despedaçada. Como não ter medo? Como não ter medo, né? Que audácia, como matam de uma forma covarde uma mulher. O Fantástico também ouviu a família da vereadora. Não tem como você dimensionar a dor de uma mãe, entendeu? A dor que a gente sente, porque
é um pedaço da gente que se vai. Não vai ficar impune, eu não quero que fique. Não tem cabimento, não tem como aceitar uma situação dessa. Ágata, mulher de Anderson Gomes, motorista que dirigia o carro em que estava Marielle, quase desmaiou ao receber a notícia. Já me seguraram e ali eu já vi que eu ia ficar sem chão por um bom tempo. Mônica Benício, mulher de Marielle na época, mal conseguia falar. Comecei a fazer as coisas, aí eu liguei e ela não atendeu. Eu liguei de novo, aí liguei mais uma vez, aí liguei mais 20 vezes. Enquanto eu estava ligando para ela, a ligação entrou e eu atendi na hora, sabendo que tinha acontecido alguma coisa. Uma amiga nossa que estava aqui na porta, que veio me avisar. Mas quando eu abri o portão e vi a cara da Dani, a Dani só me falou, eu falei, Dani, o que aconteceu? Cadê Marielle? Ela falou, você precisa ser forte, a Marielle morreu. 6 anos e 10 dias depois, estou aqui novamente na frente da Mônica Benício, viúva da Marielle e hoje vereadora pelo Rio de Janeiro. Como é que você recebeu a notícia das prisões de hoje? Mas o sentimento ele é de dor, revirado nesses 6 anos e 10 dias, e também de revolta. A grande surpresa foi o aparecimento do nome de Rivaldo Barbosa. O delegado Rivaldo Barbosa é apontado pela Polícia Federal como um dos mentores do crime. E hoje descobri que aquele homem que me recebeu com um sorriso fraterno, se dizendo que conhecera a Marielle, inclusive sendo amigo da Marielle, o que resta é um sentimento de revolta disso tudo ter acontecido da maneira bárbara como aconteceu e chegar a respostas como essa que a gente sabe que autoridades que deveriam estar comprometidas em elucidar não só falharam em deixar acontecer, como depois foram responsáveis pela não elucidação célere disso. A indignação com a participação do ex-delegado é a mesma entre a mãe de Marielle, Dona Marinete, e sua irmã, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ninguém merece morrer como ela foi assassinada. E as pessoas terem a frieza de planejarem, darem um aval e sentar com a minha mãe para tomar café e falar que a gente vai resolver o caso. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Você está falando do Rivaldo Barbosa. Estou falando do Rivaldo. Ele se comprometeu comigo e com meu marido, que era uma questão de honra para ele, dizendo o quanto era importante se resolver o caso da Marielle e do Anderson o quanto antes. Como que permite chegar nesse lugar e permanecer impune? E o que foi feito nesses 6 anos? O quanto de coisa pode ter sido apagada e descartada até aqui, 6 anos e 10 dias. Foram vários encontros do ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro com as famílias de Marielle e Anderson. Ele abraçava vocês? Muito, muito. Ele consolava a senhora, Dona Marinete? Abraçava muito, dizia o quanto era honroso para ele resolver esse crime. Era questão de honra. Qual que é o sentimento? Traição? Olha, é isso. A gente está vivendo hoje um momento muito importante da Igreja Católica, né? A partir de hoje, está vivendo aí, hoje é o domingo, que a gente entra para ver a traição de Judas. E é isso, a gente foi traído, não é só traído. Eu acho que era um agente, um homem de segurança pública, um homem que tinha, na época, um poder enorme para poder avançar no caso. Diga, Aniele, você está com... O que está passando pela sua cabeça nesse momento? Eu não sei. Eu tô triste, eu tô cansada, eu tô indignada, mas ao mesmo tempo, hoje parece que eu tô no 14 de março, porque quando eu recebi a notícia que eu fui pro local do crime, que eu fui pro IML no dia seguinte, 6 horas da manhã, e fui pro velório da minha irmã, e eu tive que ficar de pé, eu não sei de onde eu encontrei força. Parece que eu tô revivendo esse momento hoje, e aí dá um nó na garganta. Eu realmente, Renata, eu tô com o estômago embrulhado. É a indignação do ser humano, irmã, ministro, o que for, não tem como separar. É impossível separar os meus sentimentos no dia de hoje. Para a viúva de Anderson, hoje também foi um dia doloroso. É inevitável lembrar o que aconteceu, como eu fui avisada, o que eu pensei. Tudo, né, nesses 6 anos, os momentos que a gente teve conversando com autoridades, indo a lugares para resolver.
Então vem todas as lembranças, todos os sentimentos. Não dá para ficar tranquilo, não é um dia tranquilo. Porque eu saí de casa e não voltou. Então tem um corte na minha vida, tem um corte de 6 anos. Eu já tive momentos de parar e achar que não, daqui a pouco ele vai aparecer, isso foi, sabe, tá escondido por algum motivo, eles vão aparecer. Já tive momentos assim, eu quero saber tudo que eu tiver direito. Preciso disso. A compreensão de ter a história toda, do início ao fim. Em Brasília, a assessora de Marielle Franco, Fernanda Chaves, conversou com a repórter Isabela Camargo. A gente vira uma página que é isso, de ir atrás das devidas responsabilizações, né? Essas pessoas precisam ser responsabilizadas, precisam ser julgadas, precisam responder por isso à altura que o caso merece. A luta de justiça por Marielle é uma luta que infelizmente não vai se terminar com um inquérito policial. Essas respostas o Estado brasileiro deve à democracia e a cada brasileiro e brasileira e a nós, familiares de Marielle Anderson. Acho que o que motiva a gente hoje estar aqui, com toda a dor, com toda a tristeza, é saber que a gente precisa avançar nisso. Qual seria o sentimento da Marielle se vendo nessa situação, do jeito que ela era? Nossa, a Marielle ia... Do jeito que ela era, ela já ia estar, enfim, com muito mais raiva e indignação, talvez, do que a gente. É difícil falar, mas ia estar agindo também, tanto quanto a gente está. Porque se tem uma coisa que a gente tem da família, é não abaixar a cabeça. E não vai ser nem um dia de hoje, com tanta raiva, indignação e revolta, que vai fazer a gente parar. A prisão dos suspeitos de mandar matar Marielle foi notícia hoje na versão online de algum dos principais jornais internacionais. O americano The New York Times destacou a prisão dos suspeitos e disse que a pergunta "Quem matou Marielle Franco?" assombrava o Rio de Janeiro há 6 anos. O britânico The Guardian lembrou que o assassinato da vereadora teve repercussão internacional. Na Espanha, o jornal El País disse que a investigação sobre os mandantes avançou depois da delação premiada do assassino confesso. E ainda nesta edição a gente volta com outras informações sobre as prisões de hoje e o Fantástico desta noite também destaca. Voltamos a falar sobre a prisão dos suspeitos de planejar o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão e o delegado de polícia Rivaldo Barbosa estão no Presídio Federal de Brasília, onde vão passar a noite. A gente vai falar ao vivo agora com o repórter Vladimir Neto, que tem as últimas informações. Boa noite, Vladimir. O que acontece daqui para frente? Boa noite, Poliana, Maju, boa noite a todos. Daqui a pouco, a partir de meia-noite, começa o prazo de 24 horas para que os ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal analisem no plenário virtual a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão dos 3 suspeitos de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Além de Moraes, votam os ministros Luiz Fux, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia. E o prazo termina no fim da noite desta segunda-feira. E a partir de amanhã de manhã, a Polícia Federal vai se dedicar a analisar o material recolhido, apreendido durante as buscas. O APF recolheu computadores, documentos, celulares e tudo isso será analisado. Esse material pode levar a novas frentes de investigação. O Ministério Público também está trabalhando na elaboração de uma denúncia que deve ser oferecida à Justiça em breve. E os presos vão passar esta noite no Presídio Federal de Brasília. E amanhã, 2 deles devem ser transferidos para outras penitenciárias federais. Assim, eles vão ficar separados. Poliana, Maju. Obrigada, Vladimir. A gente deseja que a família da Marielle e do Anderson encontrem a paz, tá? Porque é o seguinte, né, Poli? O Brasil contou os dias. E a cada dia, durante 6 anos, a sociedade exigiu respostas a 2 perguntas que ecoavam sem cessar. Quem matou Marielle e Anderson Gomes e por quê? Hoje, 24 de março, instituído pela ONU como Dia Internacional do Direito à Verdade. Essas respostas começaram a vir à tona. Que elas sirvam na luta contra a impunidade, que elas sirvam de alerta contra a contaminação de instituições. O Brasil contou os dias. Foram 2.202. O Fantástico fica por aqui. Uma boa noite, uma semana de paz. Até domingo que vem. Beijo, boa noite.
Música